Fala pessoal do sétimo ano, bom, 6. Vamos lá, última semana aí no PET 3, né? A gente começou o PET 4. Organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. A gente vai aprender aqui no caso da semana 4, a parte da dominação espanhola sobre as civilizações aqui na América. Então vamos lá. Eu vou direto para as questões para o vídeo não ficar tão longo, tá? Então, os objetivos, conhecimento, habilidade, essas coisas são os mesmos. Vamos lá. Número 1. O texto abaixo é um relato de Hernán Cortés, conquistador espanhol, que foi um dos responsáveis pela conquista e dominação da civilização azteca. Leia o texto e em seguida responda as questões abaixo. Então tem um textinho aqui para vocês lerem, que está falando um pouco de como foi a visão dele, né, sobre os astecas. Logo após aqui a primeira questãozinha. Letra A. O que relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas? Bom, esse relato aqui, ele está falando aqui, ó. Está falando que os ídolos, né, são os deuses dos astecas, são feitos de sementes, legumes que comem, moídos e amassados com sangue e coração de corpos humanos. Então, aqui ele já teve aquela primeira impressão de que eles sacrificavam pessoas. Então, eles eram povos que o sacrifício humano para os deuses era considerado uma coisa cotidiana, uma coisa normal, quando eles estavam celebrando algum deus. Ele também fala que os astecas não tinham um só deus, né? Eles cultuavam vários deuses, deus da guerra, deus da colheita e assim por diante. Então ele está falando aqui, ó, deus da guerra e da colheita e assim por diante. Então, que o relato nos diz sobre a cultura dos astecas, que eles eram povos politeístas, né? Poli vem de muitos, teísta vem de Deus. Também eles praticavam o sacrifício humano como forma de cultuar os deuses deles. E aqui, acho que só. E que os espanhóis quiseram impor a religião deles sobre eles, né, no caso. Mas isso aqui não está falando sobre na pergunta, né? Então vamos para B. Qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos povos nativos da América? Bom, a postura foi de que eles quiseram que a religião deles fosse imposta à força. Então eles substituíram os deuses dos astecas por santos católicos, Nossa Senhora, São Sebastião, São Francisco, etc. E eles meio que obrigaram a população a cultuar só um deus, não vários deuses. Então foi imposta a religião, né, os costumes também. C. O que relatos nos traz sobre a religião dos astecas? Aquilo mais ou menos que eu disse aqui. A religião deles era politeísta, né? Eles cultuavam vários deuses e, e eles também praticavam sacrifícios humanos. Então eles sacrificavam pessoas para que as colheitas fossem melhores, para que eles tivessem às vezes guerras melhores e etc. Então vamos lá, número 2. Leia o fragmento da reportagem Traidor ou Vítima. Conheça Melite, né? A mulher que se tornou possível a conquista do México, de Flávio Ribeiro, e em seguida observe a ilustração da batalha de Michoacán entre espanhóis e astecas. Bom, aqui está falando o textinho que é uma mulher, né, que sabia a língua dos astecas e dos maias. Ela acabou tendo uma relação com o Hernán Cortés, né, que foi um dos conquistadores espanhóis. E essa mulher meio que ajudou ele a derrotar o imperador azteca e tal, e acabou que o Hernán Cortés conseguiu tomar a civilização azteca, né, com a ajuda dela. Então ela é meio que considerada uma Judas para as pessoas que sabem dessa história, né, tipo uma traidora. Então vamos lá. Número 1. Letra A. Qual o assunto principal do texto?
O assunto principal do texto é a batalha que Hernán Cortés travou com o Império Azteca, onde os espanhóis saíram vitoriosos. Então é isso que está falando o texto, a Batalha de Michoacán, travada entre os espanhóis e os astecas. Observe a imagem 1 e descreva o que está sendo representado nela. Bom, o que você pode ver aqui são várias pessoas ornamentadas, né? Como os astecas eram. Uma pessoa sem um braço e uma cabeça. Enquanto outros aqui estão montados a cavalo e com espadas, né? Que são os espanhóis, no caso. Você vê a imagem 1, então descreva o que você está vendo. Você está vendo um confronto, uma batalha, certo? Mesmo que a representação não seja assim verossímil, né? Que é imposta com a realidade, mas é bem... Dá para perceber bem o que eles estavam querendo destacar, né? Uma pessoa aqui morta, com uma corda no pescoço, e outras aqui com os membros decepados. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Bom, aqui a civilização asteca, uma outra tribo indígena aqui. Indígena não, né? Uma outra civilização da Mesoamérica que ajudou os espanhóis e os espanhóis. Possivelmente isso aqui eram os astecas. Esses aqui, ó, eram os astecas. E esses aqui eram povos que ajudavam os espanhóis para derrotar os astecas. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Então é isso aí. Espanhóis, alguns outros grupos da Mesoamérica e os astecas. Busque identificar os grupos que enfrentam. Acabei de fazer isso. Vamos lá. E, além da guerra, quais outras formas de resistência indígena podemos identificar na imagem? Bom, de resistência indígena, a única coisa que a gente pode identificar é que eles foram para o confronto. Então, eles usavam, que eles tinham escudo, porrete, arco e flecha e tal, enquanto os espanhóis tinham as espadas e armamento, arma de fogo, né? Então, foi meio que uma batalha desleal, digamos assim. F. Quais os dois grupos que estão em combate têm maiores chances de vitória? Acabei de falar. Os espanhóis com espada, com arma de fogo, eles obviamente têm maior chance de ganhar uma batalha do que essas outras pessoas que estão só com arco, flecha e escudo. 3. Pizarro foi um dos conquistadores da América do Império Inca e responsável pela dizimação de milhões de indígenas que habitavam a região andina da América do Sul. Leia o trecho do artigo a respeito da vida Leia o trecho do artigo a respeito da vida do conquistador. Ah, mas também está escrito errado. Desse conquistar. Não, desse conquistador. E em seguida observe a gravura de Theodore de Bry, do século XVI. Então aqui tem a gravura, né? Você vê aqui alguns canhões. Alguns canhões aqui. Um pessoal com espada. Outros aqui com arco e flecha. Você vê que é uma batalha, né? Várias pessoas com arco e flecha e alguns de canhões. Então a representação do encontro entre o espanhol Pizarro com a espada em punho e o imperador inca Atahualpa do alto da liteira. Aqui, ó. Ele está aqui, ó. Segundo o trecho do artigo, o que motivou o conquistador espanhol Pizarro a lutar contra os andinos da América do Sul? Bom, todas essas lutas foi por causa de ouro, prata e pedras preciosas. Então, eles queriam conquistar território para trazer riqueza para a Espanha e obviamente para ficarem ricos, né? Observe a imagem e o que está sendo representado. É a mesma coisa dessa imagem aqui, ó. Uma guerra, um confronto. No caso aqui entre os espanhóis, né, e os incas, onde os espanhóis eram liderados por esse carinha aqui, ó, Pizarro. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Os espanhóis aqui, ó.
embaixo. E aqui os indígenas, que no caso são os incas, né? Não indígenas, da civilização indígena. Vamos lá. No embate representado na imagem 1, quem está lutando contra quem? Os espanhóis e os incas. Quais dos dois grupos têm maior número de pessoas à luta? Isso pode dizer que o grupo venceu a batalha? Então vamos lá. Bom, o que dá pra ver na imagem é que esse pessoal aqui, ó, são os incas. Esse pessoal aqui são os espanhóis. Por eles terem maior número, eles vão vencer a guerra? Claro que não, porque os espanhóis têm arma de fogo, tem canhão, tem espingarda, então seria meio que inútil. Eles batalharam com flecha, escudo, etc. E o pessoal com arma de fogo. Bom, é isso aí. Espero que eu tenha respondido para vocês, tenha ajudado a fazer. Quem não fez ainda, né? E entreguem para mim, por favor, para manter o controle seus aqui. Então até o patch 4, que já saiu, que eu já vou gravar uns vídeos também. Abraço a todos.